Pensem só no tamanho do desafio. De um lado, a necessidade de alimentar um mundo que não para de crescer. Do outro, o dever de proteger um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Pois é, esse dilema está bem no coração do Código Florestal do Brasil, que é uma das leis ambientais mais complexas e ambiciosas que existem. Hoje, a gente vai desvendar essa lei para entender como ela tenta fazer essa mágica acontecer. E tudo começa aqui, neste documento oficial, a Lei 12.651 do ano 2012. Mas olha, isso aqui não é só um pedaço de papel, não. É, na verdade, o manual de regras que define o jogo para cada floresta, cada margem de rio e cada pedacinho de vegetação nativa em todo o imenso território brasileiro. E isso nos leva direto para a questão central, para o X da questão. O Brasil é uma superpotência agrícola, fundamental para a segurança alimentar do mundo todo. Ao mesmo tempo, é guardião de ecossistemas que são vitais para o planeta inteiro. Então, a pergunta de $1 milhão é: como se cultiva a terra sem destruir a floresta? É exatamente essa pergunta que a lei tenta responder. Para a gente conseguir entender essa legislação, vamos quebrar o assunto em 4 partes principais, ok? Primeiro, vamos ver qual é o grande objetivo da lei. Depois, vamos mergulhar nos seus 2 pilares de proteção, as famosas APPs e a reserva legal. Aí, a gente vai conhecer a ferramenta digital que fiscaliza tudo isso, o CAR. E, por fim, vamos dar um passo atrás para entender por que tudo isso importa para todo mundo, em qualquer lugar. Vamos nessa? A essência, o espírito dessa lei, é ser a resposta oficial do Brasil para essa eterna queda de braço entre as necessidades da economia e as responsabilidades com o meio ambiente. E a lei inteira é construída ao redor de um conceito muito poderoso, que a gente encontra logo de cara no artigo 1º A, desenvolvimento sustentável. E isso não é só uma expressão bonita, não, é a filosofia que guia tudo. A meta é encontrar um jeito de fazer o uso da terra para a produção e a preservação do meio ambiente caminharem lado a lado. Vamos entrar agora no primeiro grande pilar do Código, as áreas de preservação permanente, mais conhecidas como APPs. Para simplificar, pensem nelas como as áreas sagradas do ecossistema, lugares tão importantes que são praticamente intocáveis. A definição oficial no artigo 3 vai direto ao ponto. Uma APP tem uma função ambiental. O que isso quer dizer? Quer dizer que não se trata só de um lugar bonito. Essas áreas estão literalmente trabalhando. Elas protegem a água, evitam que o solo desbarranque e guardam a biodiversidade. A proteção delas é baseada na função que elas exercem. E onde ficam essas áreas? A lei é bem específica e amarra a regra direto na geografia do lugar. Estamos a falar das margens dos rios, das áreas em volta de nascentes e lagos, de encostas muito íngremes, topos de morro e também de ecossistemas super frágeis como os manguezais. O ponto aqui é que a proteção não é uma escolha, ela é determinada pela própria paisagem. E para tornar tudo bem concreto, a lei estabelece regras bem claras. Por exemplo, esse número aqui. 50 metros. De acordo com o artigo 4, esse é o raio mínimo de proteção que precisa ser mantido em volta de qualquer nascente. Simples assim. É uma regra clara que dá para medir. Agora vamos para o segundo pilar, a reserva legal. Se as APPs são definidas pela geografia, a reserva legal é diferente. Ela funciona como uma cota, uma porcentagem de cada propriedade rural privada que, por lei, tem que ser mantida com vegetação nativa. Então, qual é a diferença fundamental entre as duas? É super importante entender isso. As APPs são aquelas áreas intocáveis que defendem recursos específicos, como os rios. Já a reserva legal é uma porcentagem da propriedade onde o manejo sustentável é permitido. Ela ajuda a conservar a biodiversidade da região como um todo. Uma é proteção total, a outra é conservação com o uso inteligente. E essa porcentagem não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Como o artigo 12 mostra, ela muda drasticamente dependendo da região. Por exemplo, uma propriedade na floresta amazônica tem que manter absurdos 80% como reserva legal. Mas se a propriedade estiver no cerrado, mesmo dentro da Amazônia Legal, esse número cai para 35%. Já nas outras regiões do Brasil, a regra geral é de 20%. Ok, então a gente já viu as regras de proteção. Mas de que adianta ter regras se não dá para fiscalizar, certo? É exatamente aí que entra o terceiro elemento-chave do código, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Pensem nele como o grande mapa digital do campo brasileiro.
O artigo 29 define o CAR como um registro eletrónico obrigatório. E o objetivo dele é muito ambicioso: criar um banco de dados central com as informações ambientais de todas, eu disse todas, as propriedades rurais do país. Isso, em teoria, permite um controle e um monitoramento muito mais eficientes contra o desmatamento ilegal. O processo de registro é bem direto. Envolve basicamente 3 passos. Primeiro, identificar quem é o dono ou responsável pela terra. Segundo, apresentar um documento que comprove isso. E terceiro, que é o passo mais importante, enviar um mapa digital da propriedade, mostrando exatamente onde ficam os limites, as áreas de preservação permanente e a reserva legal. E este é um ponto que não dá para subestimar. A obrigatoriedade é para todo mundo, não tem exceção. Pensem na escala disso. Mapear digitalmente cada fazenda, cada sítio, cada pedaço de terra rural num país do tamanho de um continente. É essa abrangência que dá ao sistema o seu potencial como ferramenta de fiscalização. E assim, a gente chega à nossa conclusão. Vimos as regras, vimos a ferramenta de controle. Mas afinal, por que esse código brasileiro importa para o resto do mundo? A resposta está justamente nesse ato de equilíbrio tão ambicioso. O próprio texto da lei faz uma declaração muito poderosa. Fala de um compromisso soberano não só com o povo brasileiro, mas com o bem-estar das gerações presentes e futuras. Isso é um reconhecimento claro do papel global que os ecossistemas do Brasil desempenham, afetando desde o clima até a biodiversidade do planeta inteiro. E terminamos com a pergunta que, no fundo, continua no ar. A lei é uma das mais detalhadas do mundo, o sistema de monitoramento digital, o CAR, é inovador, mas o desafio final, a questão que vai definir o sucesso ou o fracasso de tudo isso, é se um código tão bem desenhado no papel consegue de facto se transformar em preservação real e duradoura lá no campo. E a resposta para essa pergunta, bom, ela continua sendo escrita dia após dia.